Canal Portuário. Oferecimento. WRC Operadores Portuários, São Francisco do Sul, Porto Completo. TESC, Terminal Santa Catarina. Turismo à vista. Porto de São Francisco do Sul também quer receber navios transatlânticos. Melhorias à vista. Liberados recursos para recuperação e dragagem do canal de acesso ao Porto de Itajaí. Simpatia no trabalho. Motorista portuário não economiza disposição durante o serviço. E ainda, exames não confirmam focos de febre aftosa no rebanho paranaense. O canal portuário já está no ar. Boa tarde. A balança comercial brasileira registrou saldo de 1,160 bilhões de dólares na terceira semana de dezembro. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No acumulado do mês, o saldo é de 2,474 bilhões de dólares. As exportações neste período totalizaram 2,639 bilhões de dólares e as importações 1,475 bilhões de dólares. A estimativa do Banco Central para o saldo da balança comercial deste ano é de 43 bilhões de dólares. E depois de quase 6 meses de espera, finalmente o Mole de Itajaí recebe melhorias. Um convênio assinado com o DENIT autoriza o início das obras de dragagem do canal e recuperação do acesso ao porto. A assinatura do convênio, na ordem de 19 milhões de reais, dá um novo passo à modernização do Mole. Os recursos do governo federal serão usados na derrocagem do canal de acesso ao porto, permitindo assim a entrada de navios maiores. Hoje, apenas embarcações com até 250 metros podem manobrar no local. A dragagem será feita por uma empresa paulista e o serviço deve estar pronto em março do ano que vem. Com a liberação do dinheiro, além da dragagem, será realizada também o trabalho de recuperação do Mole. As obras são necessárias para o local que teve a estrutura danificada com a última ressaca registrada no mês de julho. As fotos revelam o estado de conservação do acesso. De acordo com o diretor técnico do porto, o local terá infraestrutura reforçada para suportar qualquer sinistro da natureza. No caso do novo ciclone, com certeza nós estamos muito mais protegidos do que estávamos, porque ninguém, inclusive, esperava aquilo que aconteceu. O projeto de recuperação do Mole prevê ainda a substituição de pedras por blocos de concreto, popularmente chamados de pés de galinha, nos 2 lados de acesso. 3.000 unidades deverão ser colocadas no local. Os recursos para esta obra também fazem parte da Agenda Portos do governo federal. Nós tivemos uma briga muito importante no final de 2004, onde Santa Catarina, que estava fora da Agenda Portos, não só foi incluída, como foi incluída com 2 portos, o de Itajaí e o de São Francisco. Até porque eles representam os 2 portos principais de escoamento de toda a exportação de Santa Catarina, de relevância e de importância para todo o Brasil. E estes investimentos feitos pelo governo Lula são a demonstração inequívoca de que exportação é prioridade. Na assinatura do convênio, também foi anunciada a federalização da Via Expressa Portuária, uma obra que, de acordo com o prefeito, deve sair do papel no ano que vem. Toda essa parte de burocracia será vencida, os recursos serão empenhados e, em seguida, nós estaremos lançando o edital de licitação dessa obra para já no final de janeiro, fevereiro, provavelmente, podermos estar dando a ordem de serviço. E São Francisco do Sul também quer entrar no roteiro turístico dos transatlânticos. O porto já iniciou as obras do novo terminal turístico para garantir a chegada de navios já no próximo ano. O prédio do antigo Armazém Santista, construído em 1910, foi recuperado através do projeto Monumenta, que restaura prédios históricos de São Francisco do Sul. O espaço será transformado no terminal turístico naval, que irá receber navios de passageiros. A localização é privilegiada, com vista para a Baía de Babitonga,
O terminal está localizado no centro histórico da cidade. No momento, o prédio está em processo de conclusão da obra interna, que irá receber restaurantes, lojas, agências bancárias e postos da Polícia Federal, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Receita Federal. A obra iniciou em outubro e deve ser concluída em janeiro de 2006. O investimento é de R$ 126 mil. A próxima etapa será a construção flutuante. Nós estamos terminando até o dia 10 a 15 de janeiro as instalações internas do terminal marítimo de passageiros de São Francisco. Na sequência, a colocação dos flutuantes, até porque o terminal, num primeiro momento, vai funcionar muito semelhante à situação de Porto Belo. Os navios vão ficar fundeados, vão por dentro da Baía de Babitonga, vão ser transportados pelos tenders dos navios até a estação marítima e terão como estrutura de apoio para subir ao terminal esses flutuantes. Estudos realizados concluem que o terminal terá capacidade de receber navios de passageiros de até 260 metros e calado máximo de 8 metros. Os navios são esperados ainda nesta temporada. Nós já recebemos manifestação de algumas agências, estamos aguardando agora as visitas e a intenção nossa, e por isso essa ação que está sendo feita, para que no período aí de janeiro a fevereiro a gente receba navios de turistas, a exemplo do que está acontecendo com Porto Belo, com Florianópolis e com Itajaí. E é uma alternativa interessante porque é uma expectativa diferenciada para a economia de São Francisco, para o turismo da região nordeste do estado. Segundo o presidente do Porto, a Capitania dos Portos já definiu a área em que os navios cruzeiros vão ficar na Baía de Babitonga. O projeto global, ele contempla inclusive uma ponte de acesso até o berço, muito semelhante ao que existe em Itajaí, e que com a movimentação dos navios passa a ser justificável inclusive essa construção, deixando de haver esse transporte através de barcos, que trariam os passageiros até o terminal. Então, no futuro, em função da consolidação, vamos supor, de São Chico como escala marítima para cruzeiros, nós vamos oferecer ao mercado essa possibilidade. Camacho ainda explica que o pier vai movimentar turisticamente a cidade e a região, já que está sendo implantado o projeto Costa do Encanto. É uma medida bastante vigorosa, que visa criar mais uma alternativa para toda essa região, incentivar uma região que tem um potencial turístico bastante interessante, de belezas naturais, e essa rodovia, a rodovia Costa do Encanto, ela tem preocupações bastante grandes com a parte ambiental, tanto que ela está respeitando o traçado de antigas rodovias ou vias municipais, preservando, vamos supor, a vegetação, preservando todo o que existe nas suas laterais. A China continua a surpreender os meios econômicos e financeiros do planeta. Ainda neste ano, o país deverá se tornar a quarta economia mundial na frente da Grã-Bretanha e da França. O governo chinês anunciou uma revisão em alta de seu produto interno bruto do ano de 2004, o que permite a esse país assumir a sexta colocação mundial. Com essa revisão, o PIB chinês atinge 1 trilhão e 771 bilhões de dólares. Essa é apenas uma etapa, pois assim que as novas estatísticas de 2005 forem incorporadas, o PIB chinês ultrapassará também os da Grã-Bretanha e da França. E você vai ver a seguir, exames não confirmam focos de febre aftosa no rebanho do Paraná. E ainda, gripe aviária não prejudicou as exportações do frango catarinense. Já estamos de volta com o canal Portuário.
Os primeiros exames mais aprofundados de material coletado no rebanho do Paraná não confirmaram a existência de febre aftosa. O setor de virologia do Laboratório Nacional Agropecuário de Belém liberou laudos negativos para a aftosa em 48 das 233 amostras coletadas no final de novembro. O laboratório pertence ao Ministério da Agricultura. O resultado soropositivo pode indicar resíduos do vírus da vacina que o animal tomou. Mas com base nesse resultado e em razão de o gado ter sido comprado na região de Mato Grosso do Sul, onde havia surto da doença, o Ministério da Agricultura declarou o Paraná como área de aftosa. E a greve dos fiscais agropecuários ainda traz consequências negativas para a exportação de frango. Segundo especialistas, a gripe aviária não atrapalhou os negócios, e sim a paralisação dos profissionais. A maior parte do frango produzido no Brasil neste ano foi para a Rússia, mas nesta época as exportações diminuem devido a fatores climáticos. Mesmo com a greve dos fiscais agropecuários, onde muitas mercadorias continuam no estoque, o ano de 2005 pode ser considerado favorável para o comércio aviário. Nós conseguimos atender todos os mercados com produto de excelente qualidade. Atravessamos essa crise, desse ano em função da notícia da gripe do frango e também da aftosa, mas estamos acabando o ano muito bem. Neste ano, as exportações catarinenses cresceram cerca de 4% em relação a 2004. Nem a temida gripe aviária atrapalhou as negociações com o comércio internacional. A gripe aviária é resultado da infecção nas aves pelo vírus influenza. Neste ano, a doença atingiu principalmente a Ásia. O Brasil está fora da área de contágio. O diretor comercial de um frigorífico aqui de Itajaí garante que o vírus não influenciou na exportação de frango no estado. Nós não sentimos nenhuma dificuldade com a gripe do frango. Apesar de que as pessoas sempre têm um pouco de medo, mas o consumo per capita no Brasil continua o mesmo. As exportações dos contratos firmados de todas as indústrias brasileiras, das agroindústrias, continuaram com a sua validade, fornecendo os produtos, cumprindo os contratos no prazo estipulado, sem nenhuma dificuldade maior. A Coreia do Norte afirmou na última quarta-feira que seus cientistas desenvolveram um método para identificar todos os tipos de vírus da gripe aviária. O país está em campanha nacional contra a doença. Pesquisadores do Departamento de Células e Genes resolveram problemas técnicos e científicos por meio da identificação correta dos vírus. A Coreia do Norte está em alerta contra a gripe aviária devido aos diversos casos em outros países, incluindo a vizinha China. A doença atingiu o território norte-coreano no início deste ano, forçando a nação comunista a sacrificar 210 mil aves. Ele dirige um bondinho e leva turistas para conhecer o Porto de São Francisco do Sul. Na entrevista Perfil de hoje, você vai conhecer seu José, que não economiza simpatia na hora do serviço. Um trabalho bem responsável, que não é qualquer um que pode ser feito sem ter uma atuação no serviço. A gente fica bem aqui dentro, sabendo que ele estava seguro, pelo trabalho que ele faz. O operador José Lino Correia trabalha há 23 anos no Porto de São Francisco do Sul. Conhecido como Seu Lino, ele já trabalhou como operador de equipamento e há 8 anos é o motorista do bondinho que leva turistas para passear no porto. Ele gosta de estar em contato com as pessoas. Por isso, sempre que termina o passeio, procura conversar com os turistas e falar sobre sua experiência no porto. O trabalho é de risco, mas Seu Lino, de 57 anos, conhece como ninguém os caminhos do porto e conta com o apoio dos demais operadores e motoristas que circulam pelo terminal. Nós temos muita responsabilidade, cuidamos muito aí quando estamos passando aí na máquina. Os operadores também do equipamento também dão muita atenção para a gente que quando está com os turistas aqui dentro, os alunos, pessoas da terceira idade. Eles também, os operadores também ajudam muito a gente também nesse trabalho. O passeio é de aproximadamente 30 minutos. Os turistas podem apreciar o movimento de cargas com segurança. Concentrado, Seu Lino dirige o trator com muita calma.
Ele revela que os grupos de terceira idade que visitam o porto são os mais divertidos e as crianças são as mais curiosas. Mas ele gosta de atender a todos com muita simpatia, apesar de seu jeito tímido diante das câmeras. Depois de trabalhar 8 horas por dia, reservado, José Lino prefere se dedicar à esposa e aos 4 filhos. No dia seguinte, a rotina é retomada com disposição, já que para ele, falar do porto é sempre motivo de orgulho. Para mim é muito importante eu fazer o serviço, ter orgulho assim de fazer o trabalho. Um serviço onde a gente trabalha, né? E tem aquele respeito por que está fazendo pelo porto também. Você vai ver depois do intervalo. Capacitação é palavra de ordem no campo portuário. Já estamos de volta com o Canal Portuário, agora para conversar com o João Gilberto Campos, ele que é engenheiro, superintendente do Instituto de Capacitação Técnica Profissional. Obrigado pela presença aqui no Canal Portuário. Como é que acontece esse programa de treinamento relacionado e voltado à capacitação profissional de quem exerce atividade portuária no país? Nós da Incatep somos uma empresa cuja a matriz é em Santos. Nós estamos aqui em Itajaí há mais ou menos 1 ano e nós desenvolvemos um programa de treinamento. Esse programa de treinamento, ele é fruto da experiência de nós temos quase 20 anos na área, e a gente desenvolveu uma série de treinamentos para o público em geral. Esse treinamento já é direcionado para capacitação exclusivamente na área portuária, né? E, inclusive, de várias modalidades, né? Isso. Nós somos uma empresa especializada em treinamento na área portuária. Em equipamentos, empilhadeiras, portâneres, transtâneres, MHC, como é o caso aqui do Porto de Itajaí, que tem alguns equipamentos de movimentação de contêineres, guindastes, né? A gente é especializado nisso. Agora se observa até uma questão preocupante, que é a falta, muitas vezes, de capacitação de quem exerce alguma atividade portuária, enfim. Isso ainda se observa nos portos brasileiros, né? Nós trabalhamos em todos os portos do Brasil e essa infelizmente, é uma característica dos portos brasileiros, né? Até mesmo do problema de muitas vezes vir de pai para filho, né? E muitas vezes se aprende, infelizmente, no erro. Então, os equipamentos cada vez estão modernizados, quer dizer, hoje em dia há necessidade de ter uma mão de obra cada vez mais capacitada, né? Não se admite hoje, por exemplo, um operador de equipamento que não tenha uma noção básica de inglês, que não tenha uma noção básica de informática, quer dizer, os equipamentos são todos computadorizados e há necessidade de cada vez mais as pessoas se capacitarem, né? Agora, não há como negar que essa falta de capacitação acaba refletindo de forma negativa na produtividade desse terminal, né? Com certeza. Hoje no mundo globalizado que a gente se encontra, o termo eficácia está muito em moda, né? Quer dizer, não adianta você ser eficiente, você precisa ser eficaz. Quer dizer, a diferença na realidade, você precisa obter do equipamento realmente uma produtividade real, né? E isso você só vai conseguir com muito treinamento, né? Além do Incatep, outros institutos provavelmente desenvolvem, enfim, trabalhos relacionados à capacitação, mas como é que tem sido esse compromisso, essa preocupação também desse trabalhador em estar aí se desempenhando da melhor forma possível e se capacitando? Na realidade, cada vez mais está existindo uma conscientização não só dos trabalhadores, como dos empresários, que não basta comprar equipamento, né? O fato de você comprar equipamento, na realidade, é fazer o cheque, né? Quer dizer, comprar equipamento não é tão difícil assim. O grande problema é você treinar uma mão de obra para que dê uma performance nesse tipo de equipamento, né? Como o senhor falou, o Instituto tem atuação em todo o país, enfim, como é que dá para avaliar a questão da capacitação dos funcionários dos portos na região sul do país, falando especificamente da nossa região? Está existindo cada vez mais uma conscientização, né?
Em 93 nós tivemos a Lei de Modernização dos Portos, que criou, dentre outras coisas, a figura do órgão gestor de mão de obra. Quer dizer, o próprio órgão gestor de mão de obra tem diversos cursos, dos quais são ministrados pelo OGMO e que algumas vezes eles terceirizam esses tipos de cursos para nós da Incatep. Então, na realidade, a gente sempre trabalhou ligado ao trabalho portuário. E através desses cursos que nós ministramos muitas vezes para os órgãos gestores, a gente criou um programa de treinamento. Então, hoje a gente tem um programa de treinamento exatamente voltado para o pessoal que queira entrar nesse mercado de trabalho, que esteja interesse em se capacitar. Então, as empresas cada vez mais estão exigindo isso. Né? Quer dizer, até mesmo as pessoas que ainda não exercem qualquer atividade relacionada à atividade portuária podem se especializar e ocupar esse campo de trabalho. Perfeito. Né? Na realidade, o que se está se mostrando hoje em dia é que cada vez mais você precisa de gente eficiente, pronta, quer dizer, né? pronta. Né? Aí não importando se essa pessoa ela vem do sindicato ou não, né? A gente precisa de mão de obra que seja capacitada. Telefone para que essa pessoa que tem interesse em conhecer esse programa de treinamento da Incatep possa ter outras informações. Pois não. Aqui a nossa filial aqui de Itajaí, o telefone é 3348-0405. Vocês podem falar com a Dominique ou se não com a Suzy. Elas dariam toda a informação sobre a nossa linha de treinamentos. Né? Obrigado pela presença aqui no Canal Portuário. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. E a você, obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário, com mais uma edição do Canal Portuário. Uma boa tarde, bom fim de semana e até lá. Canal Portuário. Oferecimento. WRC Operadores Portuários. São Francisco do Sul, Porto Completo. TESC, Terminal Santa Catarina.